Sou Irani Galdino da Costa, nascido em Jacarezinho, formado em História. Também sou pintor e escultor autodidata. Participei de várias exposições aqui em Londrina, no Paraná, em São Paulo. Vou falar um pouco sobre a história da pintura brasileira. A pintura brasileira, a história da pintura, começou com os homens da caverna, que pintavam assim, em renas, né? Fazia animais para espantar os maus espíritos, né? Então a nossa pintura começou ali, logo nas cavernas brasileiras, né? A nossa pintura começou meio tardia, não sei se é devido ao Brasil ser descoberto em 1500, meio tarde, mas houve um atraso na arte brasileira, devido ao Marquês de Pombal, que era um ministro de D. José I de Portugal, começou a perseguir muitos os jesuítas, os padres, né, que ensinava nos mosteiros a pintura. Eles iam não só a arte, né, como os estudos, né, que aprendia latim e outras matérias. Então houve uma estagnação da arte brasileira. Podia ser até maior. Começou a perseguir os ourives, né, e houve um atraso na arte brasileira. Mas nós temos várias pinturas coloniais lindas de ser vista, como a escola baiana, a escola fluminense, a escola mineira e outros lugares também aí, né, pro lado do Nordeste, de Manaus, né, que a pintura brasileira colonial é muito linda. O primeiro pintor brasileiro de 1600 foi Eusébio de Matos. Foi um pintor do tempo da colonização, que foi da colonização holandesa, quando os holandeses estiveram no Recife, trouxe os pintores famosos, Frans Post e outras. O Brasil teve um desenvolvimento cultural naquela época da colonização holandesa. Eles trouxeram esses pintores, fizeram bastante, assim, deixaram vários documentários sobre o Nordeste. O Nordeste teve um desenvolvimento exemplar para o Brasil. Trouxeram aí os astrônomos, engenheiros, né? A arte, as fortalezas, são todas feitas por holandeses. Então o Brasil teve um desenvolvimento ali. Ali começou a cultura, né? Mas antes da colonização para trás, o Brasil teve um desenvolvimento, um atraso, devido ao nosso próprio Marquês de Pombal, que não deixou o Brasil crescer, perseguiu os professores, né? Então a arte brasileira colonial, ela é linda, né, pessoal. Vamos falar de um pintor famoso baiano, José Joaquim da Rocha, um dos grandes professores de pintura na Bahia. Pintou várias igrejas baianas que são lindos, de alguém quiser visitar, é lindo, é uma pintura fantástica. Esse José Joaquim da Rocha. Teve um discípulo dele, chama José Teófilo de Jesus. Era um negro, sabe, um pintor. Foi chamado Rafael Baiano. Mas é coisa linda, porque a nossa pintura brasileira, de fundo, olha, a maioria é mestiça. Esses eram alguns até alforriados, né, que era escravo, né, e teve assim condes, né, que mandava para a Europa para estudar, porque eles tinham um talento. A nossa arte é linda, a arte mineira. Você vê nas obras do próprio escultor Aleijadinho, as figuras são de lábios grossos, né, assim, mestiças, negras, são lindas de ver. Então o Brasil teve essa pintura colonial muito bonita mesmo, de ser vista, de ser olhada e ser pesquisada. E vários artistas não teve técnicos para descobrir de quem que era a pintura, porque não tinha pessoas para descobrir o nome. E ficou assim uma pintura sem ter o nome do artista, porque não tinha técnicos, né? Como diz, a colônia brasileira, ela era deficitária em técnicos para descobrir qual pintura e quem era o autor, e foi se perdendo na época. Mas são admiráveis essas pinturas coloniais. Eu sempre pesquiso a arte brasileira, que é uma arte, olha, ser digna de ver essa arte colonial. O Brasil vai ter um grande desenvolvimento na arte quando chega Dom Pedro. Dom Pedro
Quando chega Dom João VI aqui, abre os portos para todas as nações amigas, o Brasil tem um desenvolvimento. Já vem o Brasil com aqueles sistema francês, vem afrancesado na arte, na cultura. Daí traz o Jean-Baptiste Debré vem para o Brasil, faz uma retratação de tudo, documenta tudo o Brasil, os escravos, as pessoas humildes. O Brasil tem um desenvolvimento, aí o Brasil desenvolve, aí começa a surgir os pintores brasileiros de grande envergadura, que já são discípulos da missão francesa. Aí vem um Pedro Américo, aí vem um Almeida Júnior que pinta temas brasileiros, o Caipira, uma das obras dele famosas, o Caipira Negaceando Fumo, coisa linda, pintura, né? Derrubador de madeiras, né? Você vê o Caipira, a obra genuinamente brasileira, com tema já brasileiro. Então o Brasil tem um grande desenvolvimento quando o Dom João VI chega ao Brasil, abrindo os portos para todas as nações amigas, né? Então o Brasil aí já tem um desenvolvimento, a cultura já começa a aparecer o Brasil. Daí Dom João vai para a Europa, deixa o Dom Pedro I aqui. Dom Pedro I é outro grande rei que manda pintores brasileiros para a Europa estudar na Academia Julian. Julian é uma academia francesa onde tem vários pintores famosos, como Davi. Davi é um dos mestres que pintou Napoleão a cavalo. Então já aparece o Brasil se destacando no cenário mundial. Aparecem os pintores famosos, né, brasileiros. Aparece esse Pedro Américo que pinta retratos aí da independência, aí do Brasil, na independência do Brasil, né, que é um quadro grande, um grande pintor, esse Pedro Américo de Figueiredo de Mello, um artista que deixou uma documentação famosa. Um Vitor Meré de Santa Catarina, também outro artista famoso do Desterro, nasceu em Desterro, Santa Catarina, que é outro monstro sagrado da pintura brasileira. Então o Brasil já desenvolve, já tem aí variedade de pintores brasileiros, formado por artistas franceses, né, dessas academias grandes, que o Brasil dependia muito da França nessa parte da cultura. Já desenvolve o Brasil. Aí o Brasil já está mais esses tipos, né, estilos já clássicos, né, da pintura brasileira. O Brasil tem grande desenvolvimento na arte. E é uma pena, né, que muita coisa foi perdida pelos tempos por causa de técnicos, né? E a perseguição também, né? A perseguição que o Brasil estagnou no século XVIII. A arte parou. Mesmo assim, a arte teve esses pintores coloniais que deu grande desenvolvimento para o Brasil, que hoje o brasileiro quase não conhece esses pintores coloniais. Falar do Manuel da Costa Ataídes. Quem era Manuel da Costa Ataídes? Manuel da Costa foi um pintor mineiro, deixou obras lindas era amigo de Aleijadinho. Os dois se andavam, se conheceram, nasceram quase na mesma época. Ele era ele era da Polícia Militar, esse Manuel da Costa. Deixou as pinturas, Santa Ceia, coisa linda. É quase uma obra de Leonardo da Vinci. Tem o estilo também, mesmo o estilo mulato. Os Santos com o estilo... Uma pintura brasileira, genuína brasileira, que eu admiro até hoje essas obras de arte. Faço questão de você um dia ir a Minas Gerais, conhecer essas obras lá nessas igrejas históricas, que Minas Gerais para mim e Bahia, para mim são considerados a Veneza brasileira. A Veneza brasileira seria para mim a Bahia, né? E a arte, para mim, em Minas, é outro lugar que vale a pena. Os dois estados do Brasil, da cultura, porque a cultura brasileira mesmo, onde ela nasceu? No Nordeste. Olha, é no Nordeste que vem a arte de lá. E daí ela se espalhou por todo o continente brasileiro. Foi para todos os lugares, onde ele só chegou meio tardia, mas valeu a pena falar sobre a arte brasileira, que é digna de você olhar essa pintura brasileira, que faz para mim Nossa, eu gosto, só estou falando sobre a arte, pintura brasileira, porque eu sou artista também e gosto da pintura. Não só da pintura, a escultura, né? Que vale a pena conhecer essa arte brasileira, né? Poucos brasileiros conhecem. Falar de um Aleijadinho, né? Falar de um Aleijadinho. Quem foi Aleijadinho mesmo? Aleijadinho nasceu em Vila Rica.
filho de pai português, de mãe escrava, que deixou maravilhas na arte em Minas Gerais, em Matozinhos, né? Em Matozinhos, que ele fez aqueles santos, né? Que é lindo, que vale a pena os brasileiros conhecer. Que brasileiro, onde fica Vila Rica, meu? Vila Rica é uma cidade mineira que vale a pena, não só Vila Rica, toda a cidade. Vila Rica e as cidades todas ali, Ouro Preto, são obras do Aleijadinho, deixou. E ele deixou vários discípulos, os próprios escravos deles também foram os seus discípulos dele, que deixou. No Mestre Valentim, quem foi Mestre Valentim da Silva? Mestre Valentim era um carioca, nasceu no Rio de Janeiro, deixou aquelas obras linda, no espaço ali onde ele fez aquelas marrecas, né? Um passeio público. Mestre Valentim da Fonseca e Silva, um cinzelador. Ele era um artista fora de série. Quem foi Mestre Valentim? Valentim foi era também um escravo também. Foi um grande artista. Eram os dois exponentes da estatuária brasileira. Mestre Valentim da Fonseca e Silva. Nasceu quase na mesma época de Aleijadinho. Aleijadinho em Minas e Valentim da Fonseca e Silva no Rio de Janeiro. Então eu faço aí esse elogio da arte brasileira. A arte brasileira não está morta, a pintura brasileira é rica. Tanto a colonial, como chegando até aqui na arte mais moderna também. Moderna, a arte, pintura moderna. Falar de Portinari também, outro artista famoso, Cândido Portinari, que pintou a sede da ONU lá nos Estados Unidos, outro artista famoso. Pintou os meninos empinando o papagaio, que vale a pena ver essa arte de Cândido Portinari. Tarsila do Amaral, outra artista famosa, pintou a Baporu, na Semana da Arte Moderna, onde deu os grandes artistas também da arte moderna. Deixou um exemplar, Guiná, Alberto da Veiga Guiná. Quem era Guiná? Mineiro, gente. Fez as pinturas lindas de Minas Gerais, Alberto da Veiga Guiná. Artista que não deve ficar sem falar dele, Alberto da Veiga Guiná. Outro artista exemplar. Nossa, não dá nem para falar. A obra da Boporu, a arte da Tarsila do Amaral, deixou pinturas também muito maravilhosas. Pansetti, Alberto da Pansetti, outro artista da Marinha, pintou marinhas também, várias marinhas. Se eu vou falar aqui, acho que eu vou ficar falando de todos esses pintores. Eu até vou me despedir de vocês aí, desses comentários da arte brasileira, que eu gosto muito da arte brasileira, da pintura brasileira, que é muito linda, não só da pintura brasileira, mas a pintura portuguesa também, outros artistas franceses, da pintura portuguesa, da pintura espanhola também, lindo. Falar do Diego Velázquez Rodrigues e Silva, olha, ele tem esse nome Silva porque o pai era português e a mãe era espanhola, pintor, grande artista, Alberto, esse artista também que eu faço menções de Diego Rodrigues Velázquez e Silva, outro artista, pintou a retratação de Breda. E pintou também várias telas, os anões lá pintou os artistas, os pintores, os anões de Málaga, da Espanha. Outro pintor famoso que deve falar, porque a pintura portuguesa, ela saiu da pintura holandesa, sabia, né, que os pintores holandeses viajavam para a Europa, foram para Portugal e ensinaram que a pintura portuguesa é muito linda também, é rica. Também não deixo de mencionar esses pintores, deixar a sua história, né, da pintura, que a pintura portuguesa é muito rica também. Tem grandes exponentes da pintura que tem que ser dito.